Milionário se emociona ao ouvir menina negra pedir para lavar pratos em troca de alimento. São Paulo brilhava naquele dia quente. O sol batia forte na cara suada do trânsito e na pressa das pessoas. Rafael atravessava as ruas com passos firmes, calça sóbria, relógio caro no pulso. Era conhecido, milionário frio, calculista. Ninguém nunca o vira sorrir ou vacilar. Sua cobertura no Itaim estava no topo do mundo, e ele no topo dos negócios, impenetrável, quase uma máquina. Mas então, uma voz cortou a rotina dura como navalha. "Moço, me ajuda. Posso lavar seus pratos? Só preciso comer." Era uma menina, pequena e magra, pele escura brilhando ao sol como noite, olhos grandes, pedindo ajuda quase sufocada, misto de vergonha e desespero. Ana, as palavras simples dela, quase bateram no peito de Rafael como um soco. Ele parou sem querer. Um peso enroscou na garganta. Ela estava ali, tão perto, e parecia implorar pela última gota de esperança. Os olhos daquela menina não pediam. Rafael sentiu aquele nó antigo, a fome real, o abandono das ruas, o frio da noite, o silêncio cruel da pobreza que ele jurou nunca mais ser. O turbilhão explodiu dentro dele. Sua mão tremeu quase imperceptível. Sangue gelado, coração disparado. Por um instante, ele ficou ali, imóvel, dividido. Será que ele poderia abrir essa porta? Que riscos correria? Lembrava dos sacrifícios, das noites sem dormir, do preço brutal pago para estar ali, acima de tudo e de todos. Mas a imagem da Ana, tão pequena, tão quebrada, mexeu numa parte que o dinheiro jamais tocou. Ele olhou ao redor. Pessoas passaram, apressadas e indiferentes. Murmúrios. Que absurdo! Quem ele pensa que é? Querendo aparecer de novo. Lucas, o ex-melhor amigo, agora seu inimigo. Aquele que sempre duvidou do coração de Rafael. Viria a saber disso e não deixaria barato. Para Lucas, tudo era fachada, jogada para limpar nome e ganhar mídia. E o peso dessa cobrança já crescia, invisível, ameaçando. Rafael sentiu a pressão da cidade, dos olhos invisíveis, mas a ideia virou chama. E se ele usasse seu poder para mais do que lucros? E se afinal, chegasse a hora de encarar os fantasmas? Nem ele sabia o que aquele gesto simples poderia desencadear. Algo na história dele, na dela também, parecia se enredar num segredo antigo, uma ligação invisível, um mistério que o coração e a memória recusavam. Naquele instante a promessa de conforto se perdeu no ar pesado da decisão. O turbilhão virou silêncios cortantes, o sol parecia mais agressivo. E Rafael não sabia que caminho trilharia. Entre fama, raiva, velhas feridas e esperança, a vida mostrava, o maior risco era ser humano de novo. E então, a dúvida, será que ele aguenta pagar o preço por um simples ato de compaixão? Tem certeza que está preparado para o que vai descobrir, sobre Ana, sobre si mesmo, si. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael sentiu a pressão da cidade, dos olhares invisíveis ao seu redor. O que ele faria? Naquele instante, a ideia de ajudar a menina parecia uma luz contra a sombra que o cercava. Mas, antes que pudesse tomar qualquer decisão, um grito cortou o ar pesado. "Ah, não chega perto dela!" Uma figura atravessou a rua, correndo com passos pesados e um semblante de furor. Era um homem alto e robusto, com uma expressão de ódio que fazia o coração de Rafael parar. "O que você quer com minha filha, seu desgraçado?" A palavra filha fez o mundo de Rafael tremer. Ana, a menina que ele achava tão insignificante naquele momento, era filha daquele homem. A revelação veio como um soco no estômago. O homem, agora quase colado em Ana, tirou uma garrafa de plástico do bolso e a levantou, como se estivesse prestes a arremessá-la. Rafael sentiu o impulso de proteger a menina. Ele se aproximou, uma mistura de raiva e medo fazendo seu sangue ferver. "Ei, não faça isso!"
Apenas a deixe em paz. O homem virou a cabeça. Olhou para Rafael com desprezo, como se fosse um inseto que podia esmagar a qualquer momento. Você? Você acha que tem o direito de falar? O que você sabe sobre luta? Sobre ter de andar nas ruas? Sobre lutar para viver? A voz dele era um rugido. As pessoas começaram a parar, olhos arregalados, murmurando entre si, algumas pegando seus celulares para filmar. Ana estava paralisada, sua pequena figura balançando levemente. Pai, não! Ela parecia pequena e perdida. E de repente, outra voz se juntou à confusão. Uma mulher magra surgiu da multidão, cabelos desgrenhados, rosto pálido. Era uma expressão de dor. Por favor, não faça isso. Ele só quer ajudar. A mulher se aproximou, olhos cheios de lágrimas, estendendo a mão como se desejasse acalmar a tempestade. Quem é você para falar? O homem rosnou com ódio. Você não sabe o que passa a nossa vida. Esse homem é um opressor. Então a mulher gritou de volta. Ele não é só isso. Ele é seu irmão. Um silêncio mortal desceu sobre a cena. Rafael congelou. Irmão? Essa conexão devastadora mudava tudo. O homem, que parecia um demônio, agora tinha uma história, um passado que Rafael não conhecia. A multidão ficou boquiaberta, murmurando, confusa e nervosa, enquanto os olhares se alternavam entre os homens e a mulher. Eu não tenho irmão! O homem gritou, a voz rasgando o ar quente da tarde. Mas havia uma fissura em seu olhar. O clima ficou tenso, como se um fio prestes a arrebentar tivesse sido esticando ao máximo. Ana, ainda em choque, ficou entre os dois, olhando de um para o outro. Rafael viu todas as emoções na expressão dela. Medo, confusão, um pedido silencioso de ajuda. Eu só queria ajudar, Rafael murmurou, mas tudo parecia ter saído do controle. Ele sentiu o peso das decisões, do passado, da vida que ele tanto tentara escapar. E então, no meio da confusão, a mulher, com lágrimas escorrendo, olhou para Rafael. Ele precisa de você. Ambos precisam. Essas palavras foram como uma bomba. O que ele poderia fazer? Como lidar com a conexão que ele nem sabia que tinha com aquele homem, com aquela menina? O que a mulher significava por tudo isso? Rafael se sentiu perdido no turbilhão de emoções. O que se revelara ali mudava tudo. As decisões que ele não havia tomado estavam prestes a ser forçadas, como um carro desgovernado. E a verdade que poderia vir à tona poderia arruinar ou salvar todos. Uma escolha estava diante dele, e a vida nunca mais seria a mesma. Rafael olhou para Ana, que agora tinha os olhos mais profundos e tristes que ele já vira. O que ele faria? O que poderia ser feito a partir daquele momento? Rafael olhou para Ana, os olhos dela suplicantes. Ele queria ajudar, mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele precisa de você, ambos precisam. O peso da vida que ambos levaram começou a pesar como chumbo em seu coração. A tensão no ar era palpável, uma linha tênue entre amor e ódio, passado e futuro. Escuta, eu só queria... Rafael tentou dizer, mas a voz do homem interrompeu sua fraqueza. Você não entende nada. Você só quer parecer um herói. O homem encarou Rafael com fúria, mas havia algo mais ali. Desespero. Minha filha não precisa de você, e eu não preciso de caridade. Ana estava paralisada, sua pequena figura se movendo entre os dois homens, enquanto a multidão observava tudo em silêncio. Rafael estava prestes a dar um passo adiante, criar o espaço para falar com Ana, quando, de repente, um grito cortou o ar. Para tudo! Uma mulher com cabelo desgrenhado e eufórica avançou para a cena, empurrando as pessoas ao seu redor. Ela parecia uma tempestade, os olhos arregalados, a boca aberta em desespero. Ana, não vai ficar aqui! Rafael franziu a testa. Quem era aquela mulher? Ana parecia reconhecer a figura. Mãe? A palavra saiu em um sussurro, a voz embargada. Eu vim te buscar. A mulher gritou, e seu olhar encontrou o homem com raiva. Você não pode fazer isso. Não pode. A raiva dela pairava no ar como uma nuvem pesada, e logo se transformou em uma súplica.
Nós precisamos ir embora, agora. Vai embora, você não tem ideia do que está acontecendo. O homem rugiu, a garrafa de plástico ainda ergueu, mas agora a tensão estava mais alta do que nunca. A multidão estava em choque. Rafael observava, sentindo que um redemoinho se formava em torno deles. Ela precisa de ajuda, não de você, não de sua violência. A mulher gritou, a voz dela agora quebrando. Rafael percebeu que o homem estava perdendo o controle. A frustração ecoava como um tambor. E Ana, bem ali no meio, parecia um peão em um jogo mortal. E foi quando tudo mudou. A mulher, em um movimento rápido, se virou e olhou para Rafael. Você sabe quem é. Você não pode fugir desse passado. Você não pode. O quê? O que ela estava dizendo? O coração de Rafael disparou. Algo dentro dele se quebrou e parecia que a vida dele, a máscara que ele usava, estava prestes a desmoronar. Eu não sei do que você está falando. A mulher gritou um nome. Fábio, seu verdadeiro nome é Fábio. O impacto das palavras foi como uma bomba. Rafael sentiu um frio na espinha. Fábio? Ele mal conhecia esse nome. Uma sombra perdida na sua memória. As expressões ao seu redor mudaram. Pessoas começaram a cochichar, a murmurar. Ele é o Fábio? Aquele cara que saiu do nada. A revelação enredava em algo horrível, e o homem, a figura ameaçadora que ele via como um inimigo, agora parecia evidenciar um pedaço da verdade que ele tinha enterrado. Rafael sentiu as pernas tremerem, e o olhar do homem mudou, de raiva para confusão. Você não pode ser quem você diz ser. O homem balbuciou, como se estivesse tentando encontrar um fio de esperança no caos. Você não tem nada a ver com a gente. Você não pode. Ana olhava os dois como se fossem estranhos, buscando entender a conexão que estava se formando entre os três. Rafael não sabia o que fazer. Estava no meio de um incêndio, com cada palavra deles acendendo mais chamas. Era uma verdade que ele não estava preparado para aceitar. Vocês precisam se afastar dele. A mulher gritou, e Ana começou a chorar. O mundo estava desmoronando, e Rafael sentiu que aquele dia quente em São Paulo agora era um inferno de revelações. O que viria a seguir? O que tudo isso significava? Rafael estava prestes a descobrir que a vida dele estava atada a Ana e ao homem que ele via como um inimigo. As perguntas borbulhavam em sua mente. E agora? O que eles fariam com toda a verdade que tinha surgido como um monstro em plena luz do dia? Rafael olhou para Ana, os olhos dela suplicantes. Ele queria ajudar, mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele precisa de você. Ambos precisam. O peso da vida que ambos levaram começou a pesar como chumbo em seu coração. A tensão no ar era palpável, uma linha tênue entre amor e ódio, passado e futuro. Escuta, eu só queria... Rafael tentou dizer, mas a voz do homem interrompeu sua fraqueza. Você não entende nada. Você só quer parecer um herói. O homem encarou Rafael com fúria, mas havia algo mais ali. Desespero. Minha filha não precisa de você, e eu não preciso de caridade. Ana estava paralisada, sua pequena figura se movendo entre os dois homens, enquanto a multidão observava tudo em silêncio. Rafael estava prestes a dar um passo adiante, criar um espaço para falar com Ana, quando de repente um grito cortou o ar. Para tudo! Uma mulher com cabelo desgrenhado e eufórica. Avançou para a cena, empurrando as pessoas ao seu redor. Ela parecia uma tempestade, os olhos arregalados, a boca aberta em desespero. Ana, não vai ficar aqui. Rafael franziu a testa. Quem era aquela mulher? Ana parecia reconhecer a figura. Mãe? A palavra saiu em um sussurro, a voz embargada. Eu vim te buscar. A mulher gritou e seu olhar encontrou o homem com raiva. Você não pode fazer isso. Não pode. A raiva dela pairava no ar como uma nuvem pesada. E logo se transformou em uma súplica. Nós precisamos ir embora. Agora. Vai embora. Você não tem ideia do que está acontecendo. O homem rugiu, a garrafa de plástico ainda erguida, mas agora a tensão estava mais alta do que nunca. A multidão estava em choque. Rafael observava, sentindo que um redemoinho se formava em torno deles. Ela precisa de ajuda, não de você, não de sua violência. A mulher gritou, a voz dela agora quebrando.
Rafael percebeu que o homem estava perdendo o controle. A frustração ecoava como um tambor, e Ana, bem ali no meio, parecia um peão em um jogo mortal. E foi quando tudo mudou. A mulher, em um movimento rápido, se virou e olhou para Rafael. Você sabe quem é, você não pode fugir desse passado. Você não pode. O quê? O que ela estava dizendo? O coração de Rafael disparou. Algo dentro dele se quebrou, e parecia que a vida dele, a máscara que ele usava, estava prestes a desmoronar. Eu não sei do que você está falando. A mulher gritou um nome. Sábio. Seu verdadeiro nome é Fábio. O impacto das palavras foi como uma bomba. Rafael sentiu um frio na espinha. Fábio. Ele mal conhecia esse nome. Uma sombra perdida na sua memória. As expressões ao seu redor mudaram. Pessoas começaram a cochichar, a murmurar. Ele é o Fábio? Aquele cara que saiu do nada? A revelação o enredava em algo horrível. E o homem, a figura ameaçadora que ele via como inimigo, agora parecia evidenciar um pedaço da verdade que ele tinha enterrado. Rafael sentiu as pernas tremerem, e o olhar do homem mudou, de raiva para confusão. Você não pode ser quem você diz ser. O homem balbuciou, como se estivesse tentando encontrar um fio de esperança no caos. Você não tem nada a ver com a gente. Você não pode. Ana olhava os dois como se fossem estranhos, buscando entender a conexão que estava se formando entre os três. Rafael não sabia o que fazer. Estava no meio de um incêndio, com cada palavra deles acendendo mais chamas. Era uma verdade que ele não estava preparado para aceitar. Vocês precisam se afastar dele. A mulher gritou e Ana começou a chorar. O mundo estava desmoronando e Rafael sentiu que aquele dia quente em São Paulo agora era um inferno de revelações. Foi então que o homem, em um momento de desespero, virou-se abruptamente e gritou: Eu não posso perder minha filha de novo, não depois do que aconteceu. A multidão hesitou, confusa. O que ele estava insinuando? A mulher arregalou os olhos, um misto de pânico e compreensão. Não pode ser. Um silêncio pesado pairou sobre todos. Rafael sentiu o chão desabar sob seus pés. O que poderia ser mais devastador do que tudo aquilo? Tudo o que ele pensava que sabia, todas as suas certezas, se despedaçavam diante dele. O que você está dizendo? Rafael conseguiu se soltar, a voz trêmula. O homem, agora em um estado quase catatônico, repetiu: Eu achei que tinha perdido minha família, mas você é o que restou. Aquilo era um choque. Rafael se sentiu como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. A revelação estava ali, pulsando entre os três, uma tristeza profunda, um passado compartilhado que ninguém ali entendia. E nesse momento, a multidão ficou em silêncio, uma expectativa insuportável no ar. O que esse novo conhecimento significaria para todos eles? Rafael olhou para Ana e viu mais do que uma menina em dificuldade. Viu uma conexão que poderia mudar tudo. O que faria com a verdade agora revelada? Rafael olhou para Ana, os olhos dela suplicantes. Ele queria ajudar, mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele precisa de você. Ambos precisam. O peso da vida que ambos levaram começou a pesar como chumbo em seu coração. A tensão no ar era palpável, uma linha tênue entre amor e ódio, passado e futuro. Escuta, eu só queria... Rafael tentou dizer, mas a voz do homem interrompeu sua fraqueza. Você não entende nada, você só quer parecer um herói. O homem encarou Rafael com fúria, mas havia algo mais ali. Desespero. Minha filha não precisa de você, e eu não preciso de caridade. Ana estava paralisada, sua pequena figura se movendo entre os dois homens, enquanto a multidão observava tudo em silêncio. Rafael estava prestes a dar um passo adiante, criar o espaço para falar com Ana, quando de repente um grito cortou o ar. Para tudo! Uma mulher com cabelo desgrenhado e eufórica avançou para a cena, empurrando as pessoas ao redor. Ela parecia uma tempestade, os olhos arregalados, a boca aberta em desespero. Ana, não vai ficar aqui! Rafael franziu a testa. Quem era aquela mulher? Ana parecia reconhecer a figura,
Mãe! A palavra saiu em um sussurro, a voz embargada. Eu vim te buscar, a mulher gritou, e seu olhar encontrou o homem com raiva. Você não pode fazer isso. Não pode. A raiva dela pairava no ar como uma nuvem pesada, e logo se transformou em uma súplica. Nós precisamos ir embora, agora. Vai embora, você não tem ideia do que está acontecendo. O homem rugiu, a garrafa de plástico ainda erguida. Mas agora a tensão estava mais alta do que nunca. A multidão estava em choque. Rafael observava, sentindo que um redemoinho se formava em torno deles. Ela precisa de ajuda, não de você, não de sua violência. A mulher gritou, a voz dela agora quebrando. Rafael percebeu que o homem estava perdendo o controle. A frustração ecoava como um tambor. E Ana, bem ali no meio, parecia um peão em um jogo mortal. E foi quando tudo mudou. A mulher, em um movimento rápido, se virou e olhou para Rafael. Você sabe quem é. Você não pode fugir desse passado. Você não pode. O quê? O que ela está dizendo? O coração de Rafael disparou. Algo dentro dele se quebrou. E parecia que a vida dele, a máscara que ele usava, estava prestes a desmoronar. Eu não sei do que você está falando. A mulher gritou um nome. Fábio. Seu verdadeiro nome é Fábio. O impacto das palavras foi como uma bomba. Rafael sentiu um frio na espinha. Fábio. Ele mal conhecia esse nome, uma sombra perdida na sua memória. As expressões ao seu redor mudaram. Pessoas começaram a cochichar, a murmurar. Ele é o Fábio? Aquele cara que saiu do nada. A revelação o enredava em algo horrível. O homem, a figura ameaçadora que ele via como um inimigo, agora parecia evidenciar um pedaço da verdade que ele tinha enterrado. Rafael sentiu as pernas tremerem e o olhar do homem mudou, de raiva para confusão. Você não pode ser quem você diz ser. O homem balbuciou como se estivesse tentando encontrar um fio de esperança no caos. Não tem nada a ver com a gente. Você não pode. Ana olhava os dois como se fossem estranhos, buscando entender a conexão que estava se formando entre os três. Rafael não sabia o que fazer. Estava no meio de um incêndio, com cada palavra deles acendendo mais chamas. A confusão aumentou, até que do nada, um homem com um capuz jogou-se sobre a multidão, desferindo socos e chutes. O que era aquilo? Rafael começou a se mover para proteger Ana e sua mãe. Mas o assaltante chegou mais próximo e, em meio ao caos, conseguiu agarrar a pequena Ana. Solta ela, seu maluco! Rafael gritou, seu coração disparando. O homem a puxou com força e Ana gritou. Mas então, em uma reviravolta devastadora, a mulher em chamas de desespero olhou nos olhos de Rafael. Se você não fizer algo agora, ela pode nunca mais voltar. Você me prometeu que cuidaria dela. A revelação disparou como um tiro. O que quer que tivesse acontecido no passado estava voltando. Rafael nunca soube que essa mulher, a mãe de Ana, sempre havia esperado que ele retornasse, que ele a protegesse. Você é o Fábio. O homem com o capuz rosnou, e a multidão estava em alvoroço, as reações variando de choque a raiva. Você não pode escapar do seu passado. Ele te encontrou. Naquele momento, Rafael percebeu que tudo estava prestes a mudar. Ele enfrentava não apenas uma assaltante, mas um labirinto de verdades e mentiras, onde histórias dele, da mulher e do homem se entrelaçavam em uma trama que ele pensara estar esquecida. Qual era a verdadeira identidade dele? E qual seria o preço a ser pago por ela? E agora, com Ana à mercê dos eventos, a história de vida deles estava repleta de perigos indesejados. Rafael olhou para Ana, que estava apavorada, e a ideia de perdê-la fez seu sangue ferver. A multidão ao redor oscilava entre a expectativa e o medo coletivo. O que ele faria? A luta pelo presente encontrava-se emaranhada com o passado, que nunca deveria ter sido esquecido. E nesse cenário caótico, ele teve certeza
de que essa noite em São Paulo nunca seria a mesma. Rafael olhou para Ana, os olhos dela suplicantes. Ele queria ajudar, mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele precisa de você. Ambos precisam. O peso da vida que ambos levaram começou a pesar como chumbo em seu coração. A tensão no ar era: você não entende nada. Você só quer parecer um herói. O homem encarou Rafael com fúria, mas havia algo mais ali: desespero. Minha filha não precisa de você, e eu não preciso de caridade. Ana estava paralisada, sua pequena figura se movendo entre os dois homens, enquanto a multidão observava tudo em silêncio. Rafael estava prestes a dar um passo à frente, criar um espaço para falar com Ana, quando, de repente, um grito cortou o ar. Para tudo! Uma mulher, com cabelo desgrenhado e eufórica, avançou para a cena, empurrando as pessoas ao seu redor. Ela parecia uma tempestade, os olhos arregalados, a boca aberta em desespero. Ana, não vai ficar aqui. Rafael franziu a testa. Quem era aquela mulher? Ana parecia reconhecer a figura. Mãe. A palavra saiu em um sussurro, a voz embargada. Eu vim te buscar. A mulher gritou, e seu olhar encontrou o homem com raiva. Você não pode fazer isso. Não pode. A raiva dela pairava no ar como uma nuvem pesada e logo se transformou em uma súplica. Nós precisamos ir embora, agora. Vá embora, você não tem ideia do que está acontecendo. O homem rugiu, a garrafa de plástico ainda erguida. Mas agora a tensão estava mais alta do que nunca. A multidão estava em choque. Rafael observava, sentindo que um redemoinho se formava em torno deles. Ela precisa de ajuda, não de você, não de sua violência. A mulher gritou, a voz dela agora quebrando. Rafael percebeu que o homem estava perdendo o controle. A frustração ecoava como um tambor. E Ana, bem ali no meio, parecia um peão em um jogo mortal. E foi quando tudo mudou. A mulher, em um movimento rápido, se virou e olhou para Rafael. Você sabe quem é. Você não pode fugir desse passado. Você não pode. O quê? O que ela está dizendo? O coração de Rafael disparou. Algo dentro dele se quebrou. E parecia que a vida dele, a máscara que ele usava, estava prestes a desmoronar. Eu não sei do que você está falando. A mulher gritou um nome. Fábio. Seu verdadeiro nome é Fábio. O impacto das palavras foi como uma bomba. Rafael sentiu um frio na espinha. Fábio? Ele mal conhecia esse nome. Uma sombra perdida na sua memória. As expressões ao seu redor mudaram. Pessoas começaram a cochichar, a murmurar. Ele é o Fábio? Aquele cara que saiu do nada? A revelação o enredava em algo horrível. O homem, a figura ameaçadora que ele via como um inimigo, agora parecia evidenciar um pedaço da verdade que ele tinha enterrado. Rafael sentiu as pernas tremerem e o olhar do homem mudou, de raiva para confusão. Você não pode ser quem você diz ser. O homem balbuciou, como se estivesse tentando encontrar um fio de esperança no caos. Você não tem nada a ver com a gente. Você não pode. Ana olhava os dois como se fossem estranhos, buscando entender a conexão que estava se formando entre os três. Rafael não sabia o que fazer. Estava no meio de um incêndio, com cada palavra deles acendendo mais chamas. Mas então, um barulho alto cortou a conversa. Um carro acelerou na rua, e antes que alguém pudesse reagir, o veículo derrapou, deslizando em direção à cena. O que parecia ser um acidente se transformou em uma tragédia vivida em câmera lenta. Rafael viu tudo acontecer. O carro atingiu em cheio a mulher que havia gritado por Ana, lançando-a ao ar como uma folha ao vento. Um grito ensurdecedor ecoou pela multidão. O tempo parou. Rafael ficou paralisado, a visão turva pela cena diante dele. A mulher caiu pesadamente no asfalto. E a filha correu em direção a ela, os olhos arregalados de horror. Mãe! Não! Rafael sentiu o coração disparar. Ele estava com medo de se mover, de não saber como ajudar. O homem ao seu lado, antes cheio de raiva, parecia ter esmorecido.
os olhos fixos na figura da mulher caída. Ele gritou, a voz embargada. O que você fez? O motorista saiu do carro, aturdido, os olhos arregalados de choque. Eu não queria, dizia ele, mas suas palavras soavam vazias diante do caos. Ana se lançou sobre a mãe, agora com os olhos alagados de lágrimas e desespero. O clima na cena mudou drasticamente. A raiva foi substituída por horror. Todos que observavam estavam em estado de choque. Murmúrios começando a se formar enquanto a realidade da tragédia se instalava. Chama uma ambulância! Alguém, por favor! Rafael gritou, a urgência em sua voz quase desesperada. Ele estava em um limbo, preso entre o passado que o assombrava e o presente que se transformava em pesadelo. O homem que antes era um adversário, agora estava ao lado de uma mulher que poderia morrer. A tensão no ar era palpável. Rafael percebeu que, independentemente das verdades que ainda precisavam ser desveladas, o mesmo passado que o atormentava agora se transformava em um laço, uma conexão dolorosa entre eles. Como poderiam lidar com isso? As sirenes de emergência se aproximaram, mas tudo parecia distante e uma única pergunta surgia em sua mente. Quem era ele de verdade? E agora, o que aconteceria com Ana? Com a mulher que mal conhecia, mas que já fazia parte de sua vida, de forma irrevogável. O que viria a si? Ele queria ajudar. Mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele precisa de você, ambos precisam. Ou um pouco, o peso da vida que ambos levaram começou a pesar como chumbo em seu coração. A tensão no ar era palpável, uma linha tênue entre amor e ódio, passado e futuro. Escuta, eu só queria... Rafael tentou dizer, mas a voz do homem interrompeu sua fraqueza. Você não entende nada. Você só quer parecer um herói. O homem encarou Rafael com fúria, mas havia algo mais ali. Desespero. Minha filha não precisa de você, e eu não preciso de caridade. Ana estava paralisada, sua pequena figura se movendo entre os dois homens, enquanto a multidão observava tudo em silêncio. Rafael estava prestes a dar um passo à frente, criar um espaço para falar com Ana, quando de repente um grito cortou o ar. Para tudo! Uma mulher, com cabelo desgrenhado e eufórica, avançou para a cena, empurrando as pessoas ao seu redor. Ela parecia uma tempestade, os olhos arregalados, a boca aberta em desespero. Ana, não vai ficar aqui! Rafael franziu a testa. Quem era aquela mulher? Ana parecia reconhecer a figura. Mãe? A palavra saiu em um sussurro, a voz embargada. Eu vim te buscar! A mulher gritou, e seu olhar encontrou o homem com raiva. Você não pode fazer isso. Não pode! A raiva dela pairava no ar como uma nuvem pesada, e logo se transformou em uma súplica. Nós precisamos ir embora. Agora! Vá embora, você não tem ideia do que está acontecendo. O homem rugiu. A garrafa de plástico ainda erguida, mas agora a tensão estava mais alta do que nunca. A multidão estava em choque. Rafael observava, sentindo que um redemoinho se formava em torno deles. Ela precisa de ajuda, não de você, não de sua violência, a mulher gritou, as vozes dela agora quebrando. Rafael percebeu que o homem estava perdendo o controle. A frustração ecoava como um tambor. E Ana, bem ali no meio, parecia um peão em um jogo mortal. E foi quando tudo mudou. A mulher, em um movimento rápido, se virou e olhou para Rafael. Você sabe quem é. Você não pode fugir desse passado. Você não pode. O quê? O que ele está dizendo? O coração de Rafael disparou. Algo dentro dele se quebrou e parecia que a vida dele, a máscara que ele usava, estava prestes a desmoronar. Eu não sei do que você está falando. A mulher gritou um nome. Fábio, seu verdadeiro nome é Fábio. O impacto das palavras foi como uma bomba. Rafael sentiu um frio na espinha. Fábio? Ele mal conhecia esse nome. Uma sombra perdida na sua memória. As expressões ao seu redor mudaram. Pessoas começaram a cochichar, a murmurar. Era o Fábio? Aquele cara que saiu do nada? Rafael viu o olhar do homem mudar de raiva para confusão. Você não pode ser quem você diz ser. O homem balbuciou como se estivesse tentando encontrar um fio de esperança no caos. Você não tem nada a ver com a gente, você não pode. Ana olhava os dois como se fossem estranhos.
buscando entender a conexão que estava se formando entre os três. Rafael não sabia o que fazer. Estava no meio de um incêndio, com cada palavra deles acendendo mais chamas. Mas então, o caos se intensificou. A mulher começou a se debater, os olhos marejados. Isso não pode estar acontecendo. Era como se ela estivesse percebendo a verdade que tinha escondido por anos. O homem, agora com os lábios trêmulos, olhou para ela. O que você fez? O que escondeu de mim? Eu não pude te contar. A mulher começou a chorar. Não quando você se foi. Havia um peso em sua voz, algo fatal. Eu não tinha escolha. Você estava em perigo. Rafael sentiu um nó na garganta e se adiantou. Que perigo? O que vocês estão escondendo de mim? O homem encarou a mulher, os olhos ardendo. Você sabia, não sabia? Sabia que a verdade poderia nos destruir. Nós somos, mas não conseguiu terminar a frase. A mulher, em uma explosão de emoção, gritou: Nós somos irmãos, e você é o filho que eu pensei que havia perdido. O tempo parou. Rafael sentiu que o chão se movia sob seus pés. A revelação o atingiu como um soco. Irmãos? Ele e aquele homem? A multidão ficou em choque. Sussurros começaram a se espalhar entre as pessoas. A incredulidade pairando no ar. Ana, no meio do turbilhão, olhou nos olhos de Rafael, confusa. Irmãos? Sua voz estava cheia de lágrimas. Como isso é possível? Não me pergunte, Rafael gritou, sua cabeça girando. Eu não sabia. O homem pareceu se desmoronar, a raiva transformando-se em desespero. Você nunca esteve aqui. A vida inteira você me abandonou. Não, eu não abandonei ninguém. Se eu soubesse... Ele tentou se explicar. Se você soubesse... O homem cuspiu as palavras. Você não sabe nada. Você só quer aparecer. Um grito de Ana cortou o ar. Chega! A tensão explodiu em um caos ensurdecedor. A equipe de emergência chegou, sirenes gritando, e sirenes de emergência eram como um eco distante. Uma equipe correu em direção à mulher caída no chão, e Rafael sentiu que tudo ao seu redor se desdobrava em um pesadelo. Você é um mentiroso! Gritou o homem, e Rafael se viu cercado de vozes, acusações e um passado que havia voltado para o assombrar, como um fantasma que ele pensou ter enterrado. Mas enquanto a confusão se espalhava e as verdades um tanto obscuras eram reveladas a todos, Rafael percebeu uma coisa. A família que ele nunca soube que tinha, a dor que estava tentando evitar, estava agora ao seu alcance. Ele nunca poderia fugir do que era para sempre. O que ele faria com essa nova verdade? As perguntas se acumulavam, e a angústia no ar era palpável. O que mais estava escondido? As chamas da verdade estavam prestes a consumir tudo e todos ao seu redor. A batalha estava apenas começando, e a rede de segredos e mentiras se tornava mais complexa a cada instante. O destino deles estava interligado, e Rafael sabia que ele estava prestes a descobrir muito mais do que imaginara. Rafael olhou para Ana, os olhos dela suplicantes. Ele queria ajudar, mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Ele precisa de você. Ambos precisam. O peso da vida que ambos levaram começou a pesar como chumbo em seu coração. A tensão no ar era palpável, uma linha tênue entre amor e ódio, passado e futuro. Escuta, eu só queria... Rafael tentou dizer, mas a voz do homem interrompeu sua fraqueza. Você não entende nada. Você só quer parecer um herói. O homem encarou Rafael com fúria. Mas havia algo mais ali. Desespero. Minha filha não precisa de você. E eu não preciso de caridade. Ana estava paralisada, sua pequena figura se movendo entre os dois homens, enquanto a multidão observava tudo em silêncio. Rafael estava prestes a dar um passo à frente, criar um espaço para falar com Ana, quando, de repente, um grito cortou o ar. Para tudo! Uma mulher, com cabelo desgrenhado e eufórica, avançou para a cena, empurrando as pessoas ao seu redor. Ela parecia uma tempestade, os olhos arregalados, a boca aberta em desespero. Ana, não! Não vai ficar aqui!
Rafael franziu a testa. Quem era aquela mulher? Ana parecia reconhecer a figura. Mãe! A palavra saiu em um sussurro, a voz embargada. Eu vim te buscar. A mulher gritou e seu olhar encontrou o homem com raiva. Você não pode fazer isso. Não pode. A raiva dela pairava no ar como uma nuvem pesada. E logo se transformou em uma súplica. Nós precisamos ir embora. Agora. Vá embora. Você não tem ideia do que está acontecendo. O homem rugiu. A garrafa de plástico ainda erguida, mas agora a tensão estava mais alta do que nunca. A multidão estava em choque. Rafael observava, sentindo que um redemoinho se formava em torno deles. Ela precisa de ajuda, não de você, não de sua violência. A mulher gritou, a voz dela agora quebrando. Rafael percebeu que o homem estava perdendo o controle, a frustração ecoava como um tambor. E Ana, bem ali no meio, parecia um peão em um jogo mortal. E foi quando tudo mudou. A mulher, em um movimento rápido, se virou e olhou para Rafael. Você sabe quem é. Você não pode fugir desse passado. Você não pode. O quê? O que ela está dizendo? O coração de Rafael disparou. Algo dentro dele se quebrou. E parecia que a vida dele, a máscara que ele usava, estava prestes a desmoronar. Eu não sei do que você está falando. A mulher gritou um nome. Fábio. Seu verdadeiro nome é Fábio. O impacto das palavras foi como uma bomba. Rafael sentiu um frio na espinha. Fábio? Ele mal conhecia esse nome. Uma sombra perdida na sua memória. As expressões ao seu redor mudaram. Pessoas começaram a cochichar, a murmurar. Ele é o Fábio? Aquele cara que saiu do nada. A revelação enredava em algo horrível. O homem, a figura ameaçadora que ele via como um inimigo, agora parecia evidenciar um pedaço da verdade que ele tinha enterrado. Rafael sentiu as pernas tremerem e o olhar do homem mudou, de raiva para confusão. Você não pode ser quem você diz ser. O homem balbuciou, como se estivesse tentando encontrar um fio de esperança no caos. Você não tem nada a ver com a gente. Você não pode. Ana olhava os dois como se fossem estranhos, buscando entender a conexão que estava se formando entre os três. Rafael não sabia o que fazer. Estava no meio de um incêndio, com cada palavra deles acendendo mais chamas. Então, do nada, um estalo reverberou na multidão. Um raio, um tiro, as pessoas gritaram. Um corpo caiu. Rafael virou-se, o coração disparado. Era a mulher que tentava ajudar Ana. Ela estava no chão, sangue escorrendo de uma ferida na cabeça. O pânico tomou conta. As pessoas correram em todas as direções e Rafael só conseguia pensar no que havia ocorrido. Ele se aproximou da mulher caída, seu olhar fixo em Ana, que agora chorava desesperada. Mãe, não, mãe! A cena era caótica. O homem que primeiro parecia uma ameaça, agora estava paralisado. Uma máscara de horror estampada em seu rosto. Rafael se agachou. Ouvia a respiração da mulher se tornando cada vez mais fraca. Por favor, chame uma ambulância. Ele gritou para a multidão em pânico. Ana se jogou sobre a mãe, sem saber o que mais fazer. Não, não, não. Ela parecia tão pequena, tão perdida. E Rafael percebeu que os gritos e o caos haviam ofuscado tudo. Todo o potencial de reconciliação. Tudo o que ele pensava que poderia reconstruir agora estava em perigo. E então, entre as lágrimas e os gritos, veio uma voz do fundo da multidão. Se você não tivesse fugido... Rafael virou-se rapidamente, mas não teve tempo de processar as palavras. O homem que antes estava consumido pela raiva agora olhava para seu passado, confrontando a verdade que não entendia como lidar. Quem fez isso? Quem disparou? Ele parecia um animal encurralado. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um homem se destacou na multidão, com um olhar de quem já conhecia a dor. Ele estava vestido de preto, com uma expressão que parecia saber mais do que deixava transparecer. Você está em apuros, Fábio. O que você fez está voltando para te buscar. A multidão estava em um frenesi, a confusão misturando-se a uma tensão palpável. Rafael ficou paralisado. Talvez o passado que ele pensava ter deixado para trás estava mais próximo do que ele imaginava. O que isso significava?
Fábio, o que tinha feito que agora ameaçava não apenas a vida de sua nova família, mas também o futuro que ele nem sabia se poderia ter? As sirenes se aproximavam, mas em meio ao barulho, a pergunta ressoava em seu coração. O que ele realmente era? E o que mais estava a caminho? A verdade estava a um passo de despedaçar tudo e todos ao redor. Enquanto Rafael tentava processar a revelação, a multidão estava em um frenesi. As sirenes se aproximavam, e a tensão pairava no ar como um peso esmagador. Ele observou Ana se jogando sobre a mãe, a cena de desespero cortando seu coração. O homem ao seu lado também parecia ser consumido, a raiva se transformando em um gesto de impotência. Isso não pode estar acontecendo. Ele murmurou, a voz trêmula. Rafael queria se aproximar, oferecer ajuda, mas as palavras da mulher ecoavam. Você é o filho que eu pensei que havia perdido. O passado voltava para cobrá-lo, mesmo enquanto o presente desmoronava ao seu redor. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortante ecoou pela multidão. Cuidado! E antes que alguém pudesse reagir, uma figura atirou-se na direção de Ana, bloqueando-a. Uma sombra se moveu rapidamente, e uma bala disparou, atingindo em cheio o homem que havia gritado antes. O impacto foi brutal, sua expressão de horror se transformando em um silêncio mortal enquanto ele caía, nocauteado pela dor. Rafael sentiu seu coração parar. O homem caiu ao chão e a atmosfera se encheu de um grito agonizante. Ana gritou, seu den. As pessoas começaram a se afastar. Um pânico crescente correndo pela multidão. Não, não, por favor. Ana chorou, enquanto as mãos da mãe tentavam alcançar a filha em um gesto desesperado. O homem que havia se atirado para frente estava deitado, o olhar perdido, e Rafael sentiu que seu estômago se contorcia. E a verdade invasiva do momento se impôs. Alguém mirou para eles. Rafael olhou rápido, percebendo uma figura escura se afastando, desaparecendo entre a multidão, como um fantasma. E então ele entendeu. Havia mais nessa história. Essa não era apenas uma briga de família. Isso era algo muito mais profundo. Uma treta que unia seus passados ao mistério da menina ao seu lado. O homem que tinha caído, o irmão que ele não conhecia, estava envolvido em algo obscuro e perigoso. Rafael se perguntou o que ele realmente sabia, o que havia feito naquele passado sombrio que agora voltava como sombra. As sirenes estavam cada vez mais perto, mas Rafael não conseguia desviar o olhar de... Vamos, precisamos ir! Ele gritou para Ana, mas a pequena estava paralisada de horror. Você não me deixa! Ela berrou, mas Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. A multidão estava em caos, e a única coisa que ele tinha certeza é que não poderiam permanecer ali. Mas enquanto ele tentava puxar Ana e sua mãe para longe, um novo grito ecoou. Rafael! Fábio! Voltem aqui! Era a mulher, seus olhos implorando em desespero, enquanto os paramédicos finalmente chegavam. Mas havia uma pergunta pairando no ar. Quem era realmente Fábio? O que ele havia escondido de todos e como tudo isso estava ligado àquela menininha que agora estava em perigo? As verdades estavam finalmente se desenrolando, mas cada resposta parecia trazer mais perguntas. O que significava ser irmão de alguém em um contexto como aquele? E a verdade, assim como as feridas abertas ao redor deles, era que ninguém estava seguro. Rafael olhou uma última vez para a figura que havia disparado. A escuridão havia se infiltrado em suas vidas de uma forma brutal, e ele estava prestes a descobrir o preço que todos teriam que pagar. No fundo de sua mente, ele sabia que o passado não havia terminado. Isso era só o começo. Rafael estava em choque. O caos ao seu redor parecia um pesadelo que não acabava. A mãe de Ana, ainda caída no chão, era um símbolo de tudo o que estava acontecendo. Ele sentiu seu coração pesar enquanto olhava para o irmão, que agora parecia uma sombra de si mesmo, consumido pela culpa. Ana chorava, o desespero estampado em seu rosto, e isso cortava Rafael como uma faca. O silêncio que pairou após o estrondo da bala era ensurdecedor, e ele desejava poder voltar no tempo. Os paramédicos finalmente chegaram. O zumbido das sirenes ressoava. Rafael se aproximou de Ana, tentando confortá-la. Precisamos sair daqui, por favor. Vamos para um lugar seguro.
Mas a menina só balançou a cabeça, lembrando-se da mãe e presa ao desespero. E aquele momento, aquele instante fatídico parecia se estender eternamente. Eu sou seu irmão, Fábio. Eu nunca quis fugir. Nunca. Eu jurava que tudo tinha acabado. O homem, que antes fora um estranho e hostil, agora estava perdido em seu próprio lamento. Rafael olhou para ele e, de repente, sentiu uma conexão estranha, mas necessária. O passado estava ali, em pé, esperando para ser confrontado. Ele não poderia simplesmente ignorar. Precisamos ficar juntos. A morte dela não pode ser em vão. Rafael sussurrou, embora sua voz tremesse. E esse sussurro, carregado de urgência e arrependimento, era um pedido de compreensão. Nesse momento, o olhar de Ana encontrou o de Rafael. Era um olhar que dizia, ajude-me. Ele sentiu um nó na garganta e uma determinação crescente. Vamos encontrar um jeito de resolver isso, por você e por sua mãe. A força das palavras foi um pequeno raio de esperança naquela situação sombria. Os paramédicos trabalharam rapidamente. O homem, que havia se ferido na balança entre a raiva e a responsabilidade, agora sentiu o peso de suas ações. Os olhos de Rafael fixaram-se nele. Isso pode ser uma segunda chance, uma chance de sermos uma família. Enquanto a ambulância partia, levando a mãe de Ana, o irmão olhou nos olhos de Rafael. O que você vai fazer? Ele parecia fragilizado, ressabiado, como se o destino estivesse colocando à prova suas mais profundas convicções. Vou lutar. E você também deve lutar. Não por mim, mas por ela. Precisamos ficar juntos e enfrentar isso como família. E essas palavras trouxeram um sopro de ar fresco, uma possibilidade de renascimento entre destroços. Então Rafael lembrou que tinha que agir rápido. Não havia tempo a perder. Com a dor pulsando em seu peito, ele se despediu de Ana, selando uma promessa não apenas de proteger, mas de enfrentar o desconhecido, juntos. Você tem que acreditar que as coisas podem melhorar. Não importa quantos demônios precisamos confrontar, nós enfrentaremos. A multidão começava a se dispersar, mas Rafael sabia que um novo capítulo estava prestes a se desenrolar. Rafael se virou para o irmão uma última vez. Vamos enfrentar o que vem pela frente. Não vamos deixar nada nos separar outra vez. E assim, enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, a lufada de esperança ganhou forma em um compromisso silencioso, uma promessa de reconstruir tudo o que foi quebrado. Agora, o que virá está nas suas mãos. E aqui termina esse capítulo. Mas espera, esse é o momento de mostrar seu apoio ao canal. Você precisa se inscrever agora para não perder nenhuma dessas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito. Deixe sua opinião nos comentários e inunde a sessão com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Você não vai querer que seus amigos fiquem de fora, então compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 pessoas que precisam conhecer esse desfecho. Obrigado por fazer parte.